Ilustres amigos do canal, tudo bem? 6 dúvidas e mitos sobre o Bitcoin. Talvez uma delas pode ser sua também. Quebre o preconceito assistindo esse nosso vídeo de hoje. Vininvest, o seu canal que fala de finanças, economia e investimentos. Eu já te convido a deixar aquele super like antes do início do vídeo, porque esse vídeo traz informações muito importantes para você. Antes de começar esse vídeo, eu já deixo aqui um aviso inicial. Não fazemos indicação de investimentos, trazemos apenas informação e conhecimento para que você, por conta própria, tome a sua decisão ou não de investimento. Antes de falar desse vídeo, vou deixar um outro aqui no alto, no card desse vídeo, na qual eu falei sobre 10 dúvidas principais do Bitcoin. Talvez seja interessante você assistir, que é um vídeo que foi gravado alguns meses atrás e que traz um pouco da base do que nós vamos falar no dia de hoje. Esse vídeo de hoje aqui é até uma ajuda a um colega, uma pessoa que eu admiro muito e que me trouxe algumas dúvidas a respeito do Bitcoin. E eu resolvi então fazer esse vídeo até para esclarecer melhor a ele e até algumas pessoas que, como você, possam estar interessadas, mas está um pouco na dúvida. Será que devo entrar? Será que não devo? Está ali com aquele pezinho querendo entrar ou não? Então vamos às dúvidas. A ausência de um comando central. A pergunta foi: o Bitcoin não tem um órgão central que o comande, que o regule? Exatamente isso. Essa é a grande vantagem do Bitcoin, a descentralização. Porque a partir do momento que você não tem um órgão central, um governo central ou uma entidade central, não há interferência direta sobre a moeda. É exatamente isso. Isso significa que não tem como alguma instituição influenciar diretamente nele. Aí você não está entendendo? Eu vou te explicar. Olha, por exemplo, para a nossa moeda. Quanto que ela se desvalorizou nos últimos 20 anos? Quase 80%. 80%. Por quê? Porque tivemos inúmeras intervenções, muitas das vezes equivocadas, que geraram a desvalorização dela só quando comparamos em relação ao IPCA, que é a inflação oficial. Se formos comparar, por exemplo, com o dólar, meus amigos, aí é muito maior o prejuízo. Outro ponto importante, além do comando central, que eu trago para você, é a questão do lastro. Essa talvez seja uma das maiores perguntas. O Bitcoin não tem lastro. Qual é o lastro do Bitcoin? E eu te pergunto, qual é o lastro da sua moeda fiduciária? Seja ela ouro, seja ela real, seja ela dólar. Qual é o lastro? Se você não sabe, as moedas hoje não possuem mais lastros. Aliás, há muito tempo. Então, se você acha que o fato de ter um governo central por trás está garantindo ela, significa que esse governo, muitas das vezes, pode estar aos poucos deixando você perder valor. E não é pouco, não. Perde-se muito valor com o nosso real ao longo dos anos. É bom você estudar e você vai entender um pouco melhor. Enquanto que o Bitcoin foi lançado há 12 anos, a um centavo, chegou a valer 65 mil dólares. Vou repetir para você, lançou a 1 centavo, chegou a 65 mil dólares e hoje está próximo de 40 mil dólares. Quanto que ele valorizou nesse período? Eu deixo a conta aí para você. E uma última informação. Além dessa questão do comando central, ou dentro desse contexto, é a escassez do Bitcoin. Isso traz valor para ele. A cada 4 anos acontece o halving. O que é o halving? É a redução pela metade da quantidade de Bitcoins minerados ou produzidos. Isso significa que nós temos uma escassez real. Cada vez mais, menos Bitcoins são produzidos. E se nós temos uma demanda cada vez mais subindo, mas menos Bitcoins, acontece que o preço tende a disparar. Correções são normal no meio do caminho. Então está aí explicado para você. Se você acha que você vai estar sempre protegido da sua moeda por ter um governo central, eu sugiro você acessar a desvalorização do real. Coloca aí no Google, dá uma dugada, desvalorização do real, e você vai ficar assustado. Segunda informação ou segundo questionamento, o Bitcoin não tem regras e não tem legislações. Se você não sabe, um dos princípios básicos do Bitcoin, que ele foi criado, foi justamente para isso, para que as transações sejam realizadas em P2P, ou seja, entre pessoas, e que instituições fossem então excluídas desse processo.
Então, por meio do Bitcoin, você poderia fazer transações diretamente sem intermediários. Ora, se você faz entre intermediário, eu negocio o preço, a pessoa aceita o preço. Se aceitou, é a lei da oferta e da demanda. Você não precisa ter, então, regras e legislações que burocratizam o processo, retardam e muitas das vezes dificultam esse tipo de transação. Então, as negociações são baseadas na lei da oferta e da demanda e a negociação entre as pessoas. Atualmente, como o Bitcoin ainda é pequeno em relação a outros ativos, existem corretoras que são intermediárias, as famosas exchange. Elas intermediam então essas transações para que facilite então a entrada no mercado. Mas você pode comprar de uma pessoa física, você enviar o dinheiro para ela e ela mandar para você o Bitcoin. É a transação do futuro. Além disso, o Bitcoin foi criado para ser um ativo chamado libertário, ou seja, ele não está preso a regras e a leis para existir. Essa informação é muito importante para você. Atualmente, diversos governos estão tentando criar algumas regras para lançar ETFs, ou fundos de Bitcoin. Inclusive, gravei um vídeo sobre fundos, 2 fundos aqui no Brasil. E está aqui no alto, nessa linha branca, no card que está passando aí. E quando lançar o ETF nos Estados Unidos, anota aí, o preço vai disparar. Disparar. Por fim, falta de regras e legislações. Não há como proibir o Bitcoin. Vou falar um pouquinho mais nos próximos slides para que você entenda o que significa isso. Outra informação, a volatilidade é muito elevada. Isso é um fato e não tem como negar. Principalmente se você compara, por exemplo, o Bitcoin com renda fixa tradicional. A volatilidade gira em média por dia 6%. Não significa que ele sobe 6 ou cai a 6, mas ele pode variar, por exemplo, 3 para baixo, 3 para cima e depois fecha no zero de novo. Ou, por exemplo, 4 para baixo e 2 para cima. Enfim, a volatilidade existe. Agora, se você quer saber mais sobre volatilidade, eu vou deixar esse link aqui. Esse link mostra a volatilidade do Bitcoin em relação a ações, em relação ao ouro e em relação a outros ativos. E você vai verificar que não está muito longe dos demais ativos, não. Além disso, a partir do momento que o Bitcoin entra então no Main Street, significa então quando o Bitcoin começar a ser aceito em maior escala em fundos de investimentos, em bancos tradicionais e as empresas, instituições começarem a divulgar investimentos nessa moeda, aí você vai ver que a volatilidade vai diminuir sensivelmente. Por outro lado também você não vai ter essas disparadas de preço. Então fique atento. A volatilidade é elevada? Sim, ela é elevada, mas diversos ativos possuem essa mesma volatilidade. Pergunta número 4. O Bitcoin sofre riscos de ataque? O Bitcoin já existe há 12 anos. Ele foi criado em 2018 e a primeira transação foi em 2019, ou seja, no auge da crise do subprime, a crise das hipotecas americanas. Ele foi criado naquele momento, então ele não foi criado ontem, não é algo que está aí há pouquíssimo tempo. E durante esse tempo todo, esses 12 anos, não há um histórico de ataque à rede do Bitcoin. Agora uma pausa aqui. Deixa aquele super like aí para ajudar o canal se você está gostando desse vídeo. Eu quero fazer um comentário porque inúmeras pessoas já me mandaram o WhatsApp e dizendo: eu perdi Bitcoin. Eu afirmo para você que está assistindo, se você perdeu o Bitcoin é porque você investiu em alguém, um terceiro, que disse que comprou Bitcoin. Só que você nunca foi atrás para confirmar se realmente comprou. Então o ideal é que você compre o Bitcoin e guarde contigo, em uma carteira. Se você estiver interessado nesse assunto, como guardar Bitcoin fora da sua corretora, fora da exchange, você me avisa que nós vamos gravar um vídeo somente sobre isso. Então volto a dizer, quem disse que foi roubado é porque deu dinheiro para um terceiro, não gerenciou o seu próprio recurso. E uma regra no Bitcoin é Be Your Bank, seja você o seu próprio banco. Além disso, o sistema de validação das transações é descentralizado, ou seja, são computadores espalhados no mundo inteiro que vão validando essas transações. E essas transações são públicas, elas são registradas na chamada blockchain, ou então registro contábil. Ele é público e todas as pessoas podem consultar uma a uma essas transações para verificar se realmente elas estão íntegras, se elas estão válidas. E veja, não há histórico de problemas nisso. Então não se pode dizer que o risco de ataque é zero.
mas pode-se afirmar que, por enquanto, a rede está totalmente segura. Vamos para o quinto ponto: intervenções de governo. Existe o risco de governos proibirem ou realmente taxarem? Vamos separar em 2 pontos esse questionamento. O primeiro deles, risco de proibição. Você deve ter ouvido falar aí de inúmeros países, por exemplo, Argentina, Turquia e outros países dizendo que vão proibir o Bitcoin. Essas notícias circulam já há anos e volta e meia elas são requentadas para justificar eventuais quedas do Bitcoin. Essas notícias aparecem, mas não há nenhum registro efetivamente de que a proibição do Bitcoin fez com que realmente essa queda fosse grande. Por quê? À medida que proíbe num determinado país, esses mineradores começam a aumentar em outros países. Porque veja, se você tem uma taxa, uma atratividade para que as pessoas façam mineração do Bitcoin, significa que se naquele local foi proibido, outras localidades vão aparecer fazendo esse mesmo serviço. Então esse é o primeiro ponto. A rede se ajusta automaticamente com o tempo. Pode ter uma queda inicial, mas depois a força computacional, que é chamada, ela volta a se ajustar com questão de semanas, no máximo meses. E esse ajuste é natural na rede. Segundo ponto, que talvez esse seja um ponto mais grave: risco de taxação. Nós estamos em um momento em que os governos estão precisando arrecadar mais. Então há um risco sim de governos centralizados de determinados países elevarem a tributação ou a taxação do Bitcoin. Isso é um risco real, ainda mais agora. Então significa que governos que às vezes cobram 15%, como por exemplo no Brasil, ou governos que não cobram nada, como por exemplo em Portugal, possam começar a aumentar ou a cobrar taxas em razão do crescimento desse ativo. Então fique atento. O risco de proibição, a rede se ajusta com o tempo. Risco de tributação, por ele ser governos nacionais, locais, esse você vai ter que se submeter ou ir por caminhos mais escusos. Além disso, caso os mineradores sejam proibidos, então em determinado país foi proibida a mineração de Bitcoin, novamente a rede vai se ajustar e vai caminhar para mineradores de outros países que estejam interessados em fazer esse serviço com o tempo. Essa dúvida foi a de número 5. Vamos para a última dúvida, mas antes, deixe o seu like, ajude aí o nosso canal. Surgimento de outras moedas. Esse é um questionamento muito interessante. Qual é o risco do Bitcoin em relação a outras moedas? É importante que você saiba que atualmente existem quase 10 mil moedas. Eu vou repetir, 10 mil criptomoedas. Exatamente isso. Algumas que não valem, ou a grande maioria não vale absolutamente nada. Foram criadas como brincadeiras e às vezes estão sendo valorizadas nesse momento insano de crescimento. Mas isso significa que em breve essas moedas não terão valor algum. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você precisa entender: as moedas não são todas iguais. Cada uma vem com uma finalidade específica. Ou seja, elas não competem diretamente com o Bitcoin. Esse é o segundo ponto que você precisa entender e estudar um pouco mais sobre as criptomoedas. Elas são muito diferentes e trazem propostas de soluções diferentes. Então elas não são todas concorrentes entre si. Além disso, surgimento de criptomoedas no curto prazo pode até ajudar o Bitcoin, porque faz com que então aumente a visão, a visibilidade então sobre esse novo tipo de ativos, criptoativos. E como o Bitcoin é a porta de entrada, todo mundo vai querer investir primeiro nele, para depois fazer investimento em outros ativos. É como se fosse aí, para que você entenda a grosso modo, a poupança brasileira. Quem nunca investiu na poupança brasileira? Esse é o criptoativo, é o Bitcoin em relação aos demais criptoativos. Quando a pessoa entra, o primeiro é o Bitcoin, depois vai para os outros. Mas sim, existe algum risco? Sim, o risco existe. Mas quando esse movimento começa a acontecer, as pessoas tendem a vender Bitcoin e migrar para outras moedas. É o que aconteceu recentemente com a chamada Alt Season. O que significa isso? Quando o Bitcoin começa a lateralizar, as demais criptomoedas tendem a subir rapidamente. E aí nós temos então o crescimento das altcoins, que são moedas, então, ou criptomoedas que concorrem com o Bitcoin. Então é isso que você precisa entender, deixar alguns mitos de lado e conhecer um pouco mais sobre esse novo mundo, esse novo ativo,
tenho certeza que em anos nós estaremos falando cada vez mais com tranquilidade e com muita naturalidade sobre as características não só do Bitcoin, mas de todas as demais criptomoedas. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família, que estude, compreenda um pouco mais do Bitcoin para ver se realmente é o seu perfil ou não é. Um abraço e até o próximo vídeo.